Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: antes de querer mudar o mundo, precisamos mudar a nós mesmos. E o caminho para isto é Cristo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nem sempre nós sabemos lidar com os nossos sentimentos. E é tentador olhar à nossa volta e tentar entender qual a razão deles. E nós sempre queremos colocar a culpa em alguém. Então, se uma coisa que eu quero não acontece na minha vida, mas acontece na vida dos outros, essa é a razão da minha tristeza. E de alguma forma, eu fico pensando nisso o tempo todo. Eu não consigo aceitar as coisas que já aconteceram na minha vida e nem a razão delas serem como são. Eu sempre fico tentando encontrar uma forma de eu poder me vitimizar e achar que tudo acontece comigo, mas para os outros tudo acaba dando certo. Então, quando eu oro a Deus, quando eu converso com o Senhor, eu acabo pedindo para que essas pessoas que me fazem mal, elas pudessem mudar. Que elas pudessem, ao invés de me fazer mal, me fazer bem, para que Deus pudesse transformar o coração delas, para que elas fossem pessoas melhores. E sem perceber, quando eu acabo fazendo isso, eu creio em algo que é errado. Por quê? Porque todos nós temos o direito à liberdade, mesmo que seja para fazer algo ruim com a nossa própria vida. Se a gente olhar a história de Jesus com os seus discípulos, ele sabia que Judas ia trair. Ele tinha poder, se quisesse, falar, prende o Judas aí que ele vai fazer coisa errada. Mas não, ele estava lá, ele dava ainda os indícios de que Judas iria fazer aquilo, e tudo bem. Judas não fez mais do que ele queria fazer. Então Deus, ele dá o direito à escolha a cada um de nós. Se você adora ao Senhor, é uma escolha, não é uma obrigação. Você não deve ir na igreja porque os teus pais querem que você vá. Você precisa ir na igreja porque você entende que isso é o melhor para você. E nós somos, entre aspas, os dissidentes. Porque a maior parte de nós não frequenta a igreja. Sabe por quê? Porque nós nos tornamos a igreja de Cristo. E é complicado. Quando você lê a Bíblia, quando você está tomado pelo Espírito Santo, tentar viver em harmonia dentro de uma igreja que não respeita a própria palavra. Nem Jesus conseguiu conviver dentro da igreja quando ele viu o comércio, quando ele viu coisas que não eram para ser daquele jeito. Quando ao invés do sacrifício que era oferecido para perdoar pecados, era algo entre você poder se reconciliar com Deus, tinha virado um comércio. E ele se indignou. E é o que eu disse ontem. Quando nós estamos tomados pelo Senhor, as coisas que vão contra aquilo que Deus ensina nos indigna, ainda mais quando é feito pela igreja, aquela que deveria defender a palavra, aquela que deveria ensinar as pessoas o que é certo. Mas não, começaram a moldar o evangelho ao que as pessoas querem ouvir. E o que as pessoas sem Deus querem? Prosperidade. Mas não se fala em salvação nunca, é sempre a bênção, é sempre coisas desse mundo e para essa vida. Só que essas questões entre nós, elas são resolvidas entre nós. Então não adianta nada eu chegar a Jesus e falar, Jesus, muda o meu irmão, muda o meu marido, muda o meu filho, muda as coisas, muda as pessoas, muda o mundo por mim, por favor. Quando quem deveria ser mudado somos nós mesmos. É a minha vida que está precisando conversão, é a minha vida que é uma terra seca, é o meu coração que está duro demais, que está precisando de arrependimento, de quebrantamento. E eu vou mostrar na palavra de Deus como esse tipo de oração, que quem pede pedindo conversão de pessoas, eu posso pedir sim,
para que uma pessoa, enquanto ela está recebendo a unção de Deus, que ela se converta, mas ela já aceitou Jesus. Então aí entramos no campo da batalha espiritual. Agora, eu orar para uma pessoa sem Cristo, sem ela aceitar nem nada, e ela fazer exatamente o que eu quero... Se a gente vai lá em Lucas 12, versículo 13 a 15, a palavra do Senhor, ela diz assim: um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedade entre vocês? E continuou dizendo a todos: prestem atenção. Tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Não preciso nem dizer quem disse essas palavras, que foi o próprio Cristo. E às vezes é espantoso. Nós estamos diante do Filho de Deus, aquele que pode nos perdoar, aquele que pode nos dar a salvação, aquele que pode dar algo que nenhum outro homem pode. E aí essa pessoa, ela estava lá no meio, vendo tudo aquilo, vendo milagres, vendo as coisas acontecerem, vendo o sobrenatural se manifestando. E aí ele pensa: nossa, eu preciso da minha herança, eu preciso de Jesus para me dar salvação, não para resolver as questões desse mundo. Olha as preocupações dele, olha o que estava dentro do coração dessa pessoa. Enquanto a gente viu a mulher do fluxo de sangue, que tinha uma doença que fazia 17 anos que estava na vida dela, e ela pensou: bom, se eu somente tocar no manto dele, eu serei curada. Ele procurando Jesus para resolver o impossível. E o outro homem procurando Jesus para quê? Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus, por favor, converte o meu marido, Jesus. Ele bebe, ele fuma, ele trai, ele só faz besteira. Converte, Jesus, a minha mulher, que ela não vive sem comprar uma coisa nova, que ela não vive sem ficar falando mal dos outros, Senhor. Converte, Senhor, o meu filho, que é um drogado, uma pessoa que não quer saber de trabalhar, uma pessoa que não quer saber de nada, que não ajuda em nada, que não lava uma louça, Senhor. Ó, toca o coração dele, Senhor. Olha a minha casa, Senhor, como ela está destruída. Nossa, está destruída? Não está edificada? Não, porque eu aprendi na Bíblia que uma casa que é edificada, existe sabedoria. Mas a casa que é destruída é onde a tola mora, né? O tolo. E parece que o problema não é a falta de Deus entre todos, é só no outro. Deus não, para mim nunca falta. Não, para mim eu sou abençoado. Eu vou na igreja. Não, eu carrego a imagem para lá e para cá e levo para casa dos outros colocar moeda. Eu sei lá qual que é o rito que se faz com essa loucura aí. E aí? Ah, não, mas eu conto bolinha. Não, eu e isso. E a vida destruída. A casa destruída, a família destruída, tudo destruído. Mas quer passar o aspecto que ali tem Jesus. Por quê? Porque ela pede para mudar a vida de todo mundo. E não percebeu que a vida que está mais precisando de auxílio ali é a própria vida. E aí Jesus olhou para esse homem. Jesus disse: homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedade entre vocês? Olha que Jesus, ele não tem o direito. Ele mesmo está dizendo: eu não tenho o direito de julgar as questões entre vocês. Jesus julga o que nós fazemos para ele. É uma questão entre nós e Deus, é a transgressão da lei de Deus. Entre nós vamos ter que nos acertarmos. Por quê? Porque quando Deus está conosco, nós conseguimos conviver, suportar e fazer as coisas como Jesus ensina. Jesus também teve no meio de nós. Ele sentiu a dificuldade do que é o interesse de muitas pessoas, o que é a insegurança, o que é a pessoa querer garantir o que é dela, o que é o egoísmo. E tudo isso, ele viu também a necessidade. Viu que muitos tinham muito e outros não tinham nada. Mas cada um era fruto daquilo também que acreditava e daquilo que buscava. Porque uns, enquanto ficam esperando cair do céu, outros regaçam as mangas e vão trabalhar.
E não adianta você querer tirar o mérito porque você não conseguiu. Nós temos que aprender a admirar as coisas como elas são. Então eu pego a parte que não merece admiração e aquela eu preciso entender melhor o que acontece e o que precisaria ser aperfeiçoado por Deus, mas tem coisas que são méritos. Então aquele mesmo pai bêbado que não serve para nada nunca deixou faltar o alimento dentro da tua casa. Talvez ele não te deu as coisas que você queria, mas te deu tudo o que você precisava. E ao invés de você reconhecer que aquela pessoa, ela existe uma dor da ausência de Deus tão grande, que ele não consegue suportar e que a própria família também não consegue entender. Porque às vezes as pessoas elas casam acreditando que aquele sentimento de falta de amor vai passar. E aí elas se frustram, porque já não tem mais onde buscar isso. Se nem depois de acontecer tudo o que diziam que se acontecesse ia ser bom, a pessoa não encontra a esperança, o que sobra da vida dessa pessoa? É aí que você descobre que quando você encontra a riqueza, você não encontrou o tesouro que você imaginava. E é sobre isso que Jesus vai começar a falar agora. Prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus ele pediu para a gente tomar cuidado com o quê? Com as coisas que nós acreditamos. Porque nós cremos que saúde é ter plano de saúde, ou tomar remédio, ou encontrar o tratamento. Nós acreditamos que paz é ter dinheiro e ter fartura. Nós acreditamos que quem possui o dinheiro, ou quem tem os bens, ou quem tem a posse, nossa, esse é feliz, esse não vai ter problema nenhum. E aí Jesus está dizendo, tenham cuidado com todo tipo de avareza. Uma palavra estranha, uma palavra esquisita, mas são pessoas que vivem acreditando que o dinheiro é a solução de todos os problemas e de todo o mal. Então eles só buscam isso a vida inteira. A família, ela é destruída no meio desse processo, porque quando eu tenho mais do que eu preciso, quando eu tenho mais do que o necessário, isso é a avareza. Porque não tem nada me faltando, mas o tempo inteiro eu quero ser maior, eu quero ter mais, eu quero provar alguma coisa para alguém. E a pessoa vive a vida inteira somente atrás disso, atrás de dinheiro, ao invés de viver uma vida inteira procurando ao Senhor. É o mesmo exemplo que nós estamos vendo, onde Jesus estava na frente deles, eles precisavam ser curados no espírito, eles precisavam do perdão dos seus pecados, eles precisavam se arrepender, mas eles estavam preocupados com as questões dessa vida. É a mesma história de Maria e Marta quando Jesus vai visitar, e uma fica aos pés do Senhor e a outra fazendo o serviço de casa, e ela vai lá reclamar, poxa, mas ela não vai me ajudar, Senhor? Não, ela não vai, ela vai ficar aqui comigo. Porque quando Deus está dentro de um lugar, nós temos que dar toda a atenção a Ele, não às coisas do mundo, porque o resto a gente corre atrás e dá um jeito. Então quando Deus te pedir qualquer tipo de coisa, você larga o que você estiver fazendo e vai fazer aquilo que Deus colocou dentro do teu coração. Porque se você acha que a coisa mais importante da tua vida é conquistar o que é teu, você vai acabar entendendo mais uma coisa daqui a pouco. Então a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem. E você está aí achando que a tua vida depende disso. A vida verdadeira depende de Jesus. Aquele que quiser conhecer a vida verdadeira precisa negar a si mesmo, precisa entregar-se ao Senhor, precisa parar de questionar, precisa ler a Bíblia todos os dias, precisa ouvir louvores todos os dias, precisa amar, precisa perdoar, precisa orar, precisa falar de Jesus, precisa renunciar ao pecado, precisa parar de se comparar com as outras pessoas, precisa parar de querer achar um culpado, precisa parar de querer que os outros mudem, de querer julgar, de querer achar, de querer fazer. Você precisa obedecer só o que está na Bíblia. Começa a ler no Mateus e segue vida adiante. Porque por todo sempre esse livro ele vai ser lido todos os dias. Se você quiser ter um encontro com o Senhor. Porque senão você vai acabar fracassando em tudo que você fizer. Pode não ser hoje, mas um dia o fracasso e a destruição ela vai chegar na tua casa. Porque o diabo entra em toda a casa que o Senhor não está dentro. E ele entra para roubar, matar e destruir. E talvez seja esse o resultado da sua vida hoje.
E Jesus ele vai continuar contando uma história, onde tinha um homem que ele ganhou muito dinheiro, ganhou muito, a sua colheita ela foi muito grande. Então quando ele viu aquela colheita gigantesca, ele falou, nossa, agora eu tô com a vida ganha, agora eu zerei o jogo, nossa, agora foi o que nós começamos a falar ontem, sobre a nossa necessidade de Deus ela nunca passar. E a passagem ela está em Lucas 12, versículo 18 a 21. A palavra do Senhor ela diz assim: Ah, já sei, disse para si mesmo, vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Nele guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo, homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e se alegre-se. Mas Deus lhe disse, seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu, isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Se você continuar colocando a tua esperança nas coisas e não em Deus, esse vai ser o fim da tua vida. Porque é uma coisa que a gente assiste, é as pessoas acreditando que elas conquistaram os seus sonhos. Dá um tempo, essas pessoas elas morrem. Morrem como se não tivessem vivido, como se elas não tivessem aproveitado o resultado da sua vida. Então esse homem que ele tinha feito uma grande colheita, qual foi a ideia dele? Ele falando para si mesmo. Falar para si mesmo é o quê? Pensamento. Você não fica ali pensando o tempo inteiro, ai, se eu fizesse isso, ai, se eu fizesse aquilo, ai, se não sei o quê. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Então você já vê, ele já tinha o depósito, ele já tinha a riqueza, mas ele achava que se ele tivesse depósitos maiores, aí ele ia aproveitar a vida plenamente. Por quê? Porque ele ia deixar tudo o que ele precisa ali guardado. No momento que ele precisasse era só pegar e usar. Então ele já não tinha mais que se preocupar com nada. Para que Deus? Eu não preciso de Deus, eu tenho meus depósitos de cereais, eu tenho meu dinheiro na conta, eu tenho o meu porto seguro, eu tenho o meu marido, eu tenho a minha mulher, eu tenho a minha herança, eu tenho, tá aqui, ó. Tá aqui isso daqui, ó. Tá aqui. Então para que eu vou precisar de Deus? Eu lembro uma vez uma pessoa, quando eu contei que lia a Bíblia todos os dias, ela falou, nossa, mas que você é desgraçado assim mesmo? Pra quê? Pra que você busca Deus todos os dias? Pra quê? Como se Deus precisasse ser buscado na desgraça, e não para você poder obter a felicidade e a paz interior e poder sentir o amor. O que uma pessoa dessa vai ter em vida? Se olhando uma outra pessoa, o que ela pensa é exatamente isso. Ao invés de tentar entender o que está acontecendo no coração dessa pessoa. E aí você olha a vida dessa pessoa hoje, está destruída. E aí? Será que se destruiu por quê? Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo que tenho. E direi a mim mesmo, ao pensamento de novo. Homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para anos. Agora descanse, coma, beba e se alegre. Então olha como ele acreditou que a bondade, né, que o bem, vinha do quê? De possuir coisas. E eu tenho certeza que muitos acreditam nisso. Ai, mas você está falando isso porque você tem. Ai, porque você não... Pode falar o que você quiser, eu estou lendo a palavra de Deus. Você quer discordar de Deus? Fica à vontade. Fica à vontade. Eu tenho todo o tempo que Deus me permitir para assistir você se debatendo dentro das próprias escolhas. E no fim, eu sei que o salário do pecado é a morte. Você vai acabar bebendo, vai acabar fazendo droga, vai acabar fazendo coisa que desagrada a Deus, vai acabar se debatendo. E no final, você vai ter que aceitar o que Jesus disse, porque não tem outro caminho. Ele é o caminho. Você entende quando eu falo que quem precisa de mudança é nós? Ai, porque se meu pai pagasse uma pensão maior. Ai, porque se eu ganhasse mais. Ai, porque se mais isso. Ai, se mais aquilo. Ai, porque... E é sempre a mesma coisa.
É sempre a crença nas coisas erradas, nas coisas desse mundo, achando que isso vai resolver a tua vida, que não vai. Não vai. Não vai e não adianta. E aí o que aconteceu com esse homem? Agora que ele estava com o celeiro, estava com as coisas, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Tá com a vida ganha. Agora descanse, coma, beba e se alegre. Porque se eu tiver dinheiro eu vou viajar. Eu vou fazer um tratamento, vou fazer uma cirurgia plástica. Eu vou viver que nem madame, não vou fazer nada o dia inteiro. Porque... E fica lá viajando dentro da cabeça. Eu tenho certeza que tem gente que ao invés de trabalhar fica pensando como vai gastar o dinheiro que nem tem. E fica ali. E todo dia. E a vida sendo destruída. E a dívida acontecendo. E a compulsão alimentar pegando. E as coisas tudo ali. E nada. E nada. E nada. E nada de se mover. Nada de fazer nada diferente. É sempre a mesma crença. Se a minha conta tivesse paga. Se eu não devesse nada pra ninguém. Porque não sei o quê. Porque não... É o jeito que o diabo ilude. Ele coloca a esperança tua nas coisas desse mundo. Enquanto você acreditar ou amar mais as coisas desse mundo, você vai estar condenada a esse mundo. Mas quando você amar as coisas de Deus, você vai se libertar dessa escravidão. E é quando nós nos arrependemos por acreditar na mentira do mundo que Deus nos perdoa. E aí o que aconteceu com esse homem feliz, bem-sucedido, empresário dos grãos, né? O que aconteceu com esse cara? Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? E aí, o que adiantou? Quem que vai ficar? Vai ficar os urubu que nós falamos ontem. Os urubu que estão assim só olhando, só espreitando ali, só ali do lado, ali, só esperando. E aí? E aí no fim, esse homem tem o quê? Tem os 2 filhos de cima que estão ali brigando pela herança. Porque eu já vi a pessoa trabalhar uma vida inteira e jogar a herança na mão dos filhos, que sai ali matando um outro. Sai ali destruindo a família um do outro. E no fim a prosperidade sobrou para quem? Para ninguém. No fim morreu aí, como se nada tivesse, cheio de doença, cheio de coisa. E aí? O que adiantou? Valeu a pena? Valeu a pena? Seu tolo, valeu a pena? E aí? E aí? Essa é a pergunta. Isso daqui quem está dizendo é Jesus, não sou eu não. Se as minhas palavras de alguma forma te ofendem, é Jesus dizendo. Então ou você aceita o que Deus diz, ou você concorda com o diabo. Tá aí, tá na tua mão. É opção sua. Você faz o que quiser, do jeito que quiser. Essa é a liberdade que nós temos. Quem ama, Jesus ama porque quer amar, não porque é obrigado a amar. Isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. O problema é a riqueza? Não. O problema é a riqueza dominar o meu coração. Eu achar que eu sou maior, ou que a minha paz depende disso, ou que isso é o meu sustento, e que eu tenho que ser ganancioso, e que eu não posso dividir, que eu não posso ajudar, que eu não posso fazer nada. Esse é o problema. Esse é o problema. Isso, de alguma forma, se a gente ficar olhando a vida das pessoas, é o que vai acontecer. Vai acontecer. Porque quem pode definir o dia que a pessoa vai morrer ou não? Ninguém. Ninguém. Ninguém pode definir isso. Ninguém. 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 Pensa nisso. Enquanto você tem gastado tempo achando que as pessoas que precisam se converter, a pessoa que mais precisa se converter é você mesmo. A pessoa que tem mais precisado de Deus é você mesmo. A pessoa que tem mais acreditado nas coisas erradas é você mesmo. Então, para de prestar atenção na vida dos outros e começa a prestar atenção em você. Começa a olhar as tuas palavras. Você tem falado do quê? É da tua vida ou é da vida dos outros? Você tem pensado o quê? O pensar para mim mesmo é o quê? Você está pensando no presente, o que você pode fazer para ser melhor? Ou você está pensando o que os outros deveriam ter feito? Julgando a vida dos outros, julgando as escolhas dos outros. Cada um há de se haver com os seus próprios pecados, com os seus próprios erros, com os seus próprios aceitos. Cada um vai colher o que plantou. E você não está olhando nada. A vida que está precisando é a tua. E o caminho é Cristo. Por isso que a palavra de Deus, ela nos direciona, ela nos coloca no caminho. Ela nos faz entender, aceitar e viver a vida verdadeira. Tirar esse sentimento de que a posse é a segurança,
e coloco o sentimento que o Senhor é o meu pastor e que nada me faltará, e que ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, nada temerei, porque o Senhor está comigo. Então eu tiro a minha esperança desse mundo e coloco a minha esperança no Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa te dar entendimento, sabedoria, remover tudo aquilo que é resquício do mundo, toda a mágoa, toda a tua história sofrida, tudo aquilo que você passou precisa tornar o seu testemunho, precisa demonstrar que o buraco que você estava nunca foi grande o suficiente, porque Deus ainda conseguiu tirar você de lá de dentro. E a tua história vai poder ajudar outras pessoas a demonstrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.